Conversa com meu povo. O semeador saiu para semear. Há poucos dias tomou posse como bispo de Cametá, Dom Ivanildo Oliveira Almeida. Seu lema episcopal é: eis que o semeador saiu a semear. É a igreja que cresce e nossa província eclesiástica, assim como o Regional Norte 2, recebem com alegria este novo semeador da Boa Nova, augurando-lhe todos os frutos do trabalho missionário a ser empreendido pelo bem da Igreja de Cametá, que o recebeu com garbo e grande alegria. E o seu lema está no Evangelho que queremos meditar hoje. Em Belém, mais de 800 jovens participaram do segundo acampamento promovido pelo setor Juventude de nossa igreja. Mais ainda, em Mosqueiro, durante todo o mês de julho, o projeto Jesus na Ilha, de evangelização nas praias. Neste final de semana, no sábado, dia 15 de julho, a ordenação sacerdotal do diácono Lucas, da comunidade Semente do Verbo e da Arquidiocese de Belém. No dia 29 de julho, ordenarei sacerdote em Chimoio, Moçambique, o diácono Tenesse, da Obra de Maria e de nossa Arquidiocese, africano que fez toda a sua formação em Belém. Ao mesmo tempo, multiplicam-se festas patronais em nossas paróquias e comunidades, em honra de Nossa Senhora do Carmo, Santana e outras importantes devoções. No próximo mês, em agosto, teremos 5 ordenações diaconais e uma jornada missionária vocacional, a ser realizada nas diversas regiões episcopais, também com a instalação dos diversos santuários arquidiocesanos. Será a forma de dar graças a Deus pelos 50 anos de ordenação presbiteral do arcebispo, a serem comemorados no dia 15 de agosto, numa missa solene para a qual todos que me acompanham agora sintam-se convidados. O ministério daquele que um dia foi ordenado se destina a servir e anunciar a boa nova do Evangelho, muito mais do que acentuar sua própria pessoa. O nome de Jesus Cristo seja proclamado, conduzidos que somos debaixo do manto protetor da Virgem Maria. Eis que o semeador saiu a semear. É a palavra forte que ressoa em nossos ouvidos para chegar ao coração e comprometer-nos com o anúncio do Evangelho, com a luz da parábola do semeador proclamada neste final de semana. Sabemos que se trata da boa semente, a força da palavra que vem de Deus. Temos consciência de que a diversidade de áreas que a recebem se transformam em desafios à nossa criatividade e dedicação constante. Temos também a certeza de que todas as iniciativas empreendidas em nossa igreja já estão ressoando, especialmente no coração de nossos jovens, dentro do sonho e realidade do ano vocacional do Brasil. Corações ardentes, pés a caminho. Não temos direito ao acomodamento, pois é nossa missão olhar para frente e para o alto. Vale a pena recordar e retomar os apelos constantes de nosso plano arquidiocesano de pastoral. Por sua natureza, está escrito no plano, a igreja é missionária. Assim como Cristo é o primeiro enviado, ou seja, missionário do Pai,
e enquanto tal a sua testemunha fiel, assim também todo cristão é chamado a ser missionário e testemunho de Cristo. E a Igreja, comunidade dos discípulos de Cristo, não tem outra missão senão a de evangelizar o mundo, dando testemunho de Cristo. A essência da missão é testemunhar Cristo, sua vida, paixão, morte e ressurreição por amor do Pai e da humanidade. É Cristo ressuscitado, aquele que devemos testemunhar e cuja vida devemos partilhar. Os missionários de Cristo não são enviados para comunicar-se a si mesmos ou mostrar as suas qualidades e capacidades persuasivas ou seus dotes de gestão. Em vez disso, têm a honra sublime de confessar Cristo por palavras e ações, anunciando a todos a boa nova da sua salvação com alegria e ousadia, como os primeiros apóstolos. Portanto, a primeira motivação para evangelizar, julgar a semente, é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por Ele que nos impele a amá-lo cada vez mais, como ensina o Papa Francisco no número 264 da Evangelii Gaudium. O mandato do Senhor deverá interpelar os discípulos de Jesus de cada tempo, impelindo-os a ir mais além dos lugares habituais das paróquias e comunidades para levar o testemunho dele. Não há qualquer realidade humana que seja alheia à atenção dos discípulos de Cristo na sua missão. A Igreja de Cristo sempre estará em saída rumo aos novos horizontes geográficos, sociais, existenciais, para dar testemunho de Cristo e do seu amor a todos os homens e mulheres, pois a missionariedade deverá ser a grande mística e a chave da vida da Igreja de Belém, na decisão de concretizar sempre mais o sonho do Papa Francisco. Diz ele: sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual do que à autopreservação. À luz da parábola do semeador, dentro do espírito missionário pedido pelo Plano Arquidiocesano de Pastoral, propomos um novo olhar, ainda mais largo e corajoso, para o segundo semestre do presente ano. Olhar para frente significa para cada paróquia e comunidade um passo novo. Um apelo que pode ser encontrado na expressão de Isaías 54, versículos 2 a 4. Amplia o espaço de tua tenda, desdobra sem constrangimento as lonas que te abrigam, nada de economia, alonga tuas cordas, consolida suas estacas, pois deverás estender-te à direita e à esquerda. Teus descendentes conquistarão nações que virão repovoar as cidades abandonadas. Não tenhas medo, não ficarás desapontada, não fiques com vergonha, não há motivo de corar o rosto. Para tanto, queremos promover o estudo e a assimilação do Plano Arquidiocesano de Pastoral. Queremos renovar a dimensão missionária de todas as forças vivas da Igreja, ajudando-as a se abrirem e alcançarem todos os espaços e situações humanas. Cada paróquia organize uma agenda missionária com metas estabelecidas e revisão contínua a ser levada à assembleia de cada uma delas no final do presente ano. Neste empenho missionário, organizem-se missões em todas as paróquias, de forma que com pequenos núcleos, de porta em porta, com ênfase no querigma, sejam envolvidos os católicos batizados
não evangelizados e formar novas lideranças para assumir a dimensão missionária, indo ao encontro dos irmãos como Igreja Samaritana. Quem sabe uma conhecida canção do Padre Zezinho possa ser retomada, cantada e vivida durante este período. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós estamos vivendo um final de semana muito intenso. Neste sábado, às 10 horas da manhã, ordenação sacerdotal do diácono Lucas, da comunidade Semente do Verbo, uma ordenação que acontece na Igreja do Carmo, na Cidade Velha, e o povo todo é convidado. É uma grande alegria ordenar um novo padre. Dia 16, este domingo, é dia de Nossa Senhora do Carmo. Eu começo o meu dia de Nossa Senhora do Carmo com a missa no Carmelo, às 7 horas da manhã. Depois tenho a missa na Igreja do Carmo, na Cidade Velha. E à noite, a missa da festa de Nossa Senhora do Carmo, em Benevides. E temos outros lugares, outras comunidades que têm o título de Nossa Senhora do Carmo. Eu quero cumprimentar a todos, quero cumprimentar as irmãs carmelitas, também o Carmelo Secular, todas essas pessoas que estão vivendo a alegria da comemoração de Nossa Senhora do Carmo. Por exemplo, na Paróquia da Misericórdia, tem uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Carmo, onde a paróquia foi instalada quando começou. Então, meu abraço a todas essas comunidades e a todas as outras comemorações que acontecem aí em nossa arquidiocese, ou com a participação nossa. Eu sei que os representantes da arquidiocese estão viajando nesse final de semana para o Congresso Nacional do Encontro de Casais com Cristo em São Luís, no Maranhão. Um grande abraço a todos que vão representar a nossa igreja neste grande evento nacional. Perguntas que as pessoas nos enviaram. Maria da Conceição Pereira, de Belém. Dom Alberto, existe religião que proíbe a doação de sangue, outras de órgãos? Como nós católicos podemos entender esses atos? Veja só, aqui seria muito importante a gente estar atento. Se você abre a Bíblia, o Antigo Testamento, ali estão lei de Deus, mandamentos, prática religiosa, prática civil, cuidados com a saúde. Vou só dar um exemplo da história do sangue. As pessoas tinham a percepção de que mexer com o sangue traria perigos quanto à saúde. Então, consta lá essa história do sangue, exatamente porque eles não entendiam muito bem as coisas. Então, por exemplo, uma mulher na menstruação era considerada impura, tinha aqueles dias da menstruação. Hoje, nós sabemos que não é assim, só que os conhecimentos científicos, digamos assim, naquela época, não eram os mesmos que nós temos hoje. Por exemplo, o leproso, ele tinha que passar ao largo
pelas cidades dizendo impuro, impuro, impuro. Não tinha cura para a doença. Então era uma norma de saúde pública, não era tanto religiosa, mas de saúde pública. Então, inteligência é feita para a gente utilizar. Nós entendemos, temos que distinguir. Por exemplo, fala assim, Davi matou 200 filisteus. Então, eu vou me considerar no direito de matar também tantas pessoas. Não. Cultura daquele tempo. Havia poligamia, coisas daquele tempo. Nosso Senhor foi purificando isso e a igreja também o fez. Então, existe um progresso na compreensão da lei de Deus. Hoje, por exemplo, o transplante de órgãos, né? A doação de órgãos. Que coisa linda, que coisa digna. Quando alguém vai dizer, eu morrendo, se houver algum órgão meu que possa ser utilizado, eu coloco à disposição de outras pessoas. Que coisa digna. Então, são atos que são permitidos, não há proibição, pode procurar a legislação da igreja, não existe a proibição da doação de sangue, nem a doação de órgãos. Agora, uma outra coisa é o crime de tráfico de órgãos, de tráfico de crianças para matar e tirar órgãos. Bom, aí já é uma outra história, não é? Certo? Então, a gente respeita as pessoas que têm convicções dessa forma, mas não são essas as orientações e a norma para nós na Igreja Católica. Cláudia Rodrigues Pacheco, de Belém. Então, Alberto, Maria teve outros filhos, irmãos de Jesus, por que não ouvimos falar? É uma coisa muito interessante. Irmãos de outros grupos religiosos sempre querem bater nessa tecla. Maria e os irmãos de Jesus. Tá bom. Só que na cruz, quando Jesus estava para morrer, não entregou para nenhum irmão de Jesus, mas entregou Maria para João. Depois, quando se fala irmãos de Jesus, em outros lugares você vai encontrar os nomes das mães ou pais daquelas pessoas. A ideia de irmão, até hoje, quando a gente vai, por exemplo, nos arredores de Jerusalém ou de outras regiões na Terra Santa, na Palestina, nós temos aqueles beduínos que vivem ali em grandes barracas, ali o pai e a mãe de família, o avô e a avó, todo mundo é chamado de irmão. Culturas diferentes. Então, não consta no Evangelho que Nossa Senhora tenha tido outros filhos que sejam irmãos de Jesus. As pessoas querem desvalorizar a figura de Nossa Senhora, diminuí-la, e se tivesse formado uma família, e se tivesse, diminuiria o valor dela? Mas todos os estudos bíblicos claros e sinceros mostram que Nossa Senhora não teve outros filhos. Então, nós permanecemos com isso. Agora, vamos simplesmente lamentar, porque as pessoas chegam na porta das outras e vão usar esse tipo de argumento para desvalorizar Nossa Senhora. Não sei que proveito tem. Então, é bom a gente saber que não constam outros irmãos de Jesus, filhos de Maria. Fala-se de irmãos de Jesus por causa da expressão, porque não tinha como usar outra palavra, nós chamamos de primo, chamamos de irmão, a linguagem deles, todo mundo era considerado como irmão. Pergunta agora de Andréia Azevedo Lopes, de Belém. Então, Alberto, a igreja autoriza a cremação de corpos. Não existe uma proibição da cremação de corpos. No ritual das exéquias tem também uma oração própria quando acontece a cremação, não é? Então não há uma proibição. A igreja autoriza, se a pessoa manifestar o desejo ou a família, não há uma observação contrária, não é? Porque os corpos serão sepultados e ali eles vão se tornar, como diz a Escritura, tu és pó e ao pó has de voltar, ou então vão virar cinzas. Agora, o que a igreja diz é o seguinte:
Não vamos fazer como algumas pessoas fazem. Agora, então, vai andar num avião para jogar as cinzas no mar, ou não sei. Então, certos, entre aspas, rituais que não são cristãos. A igreja, inclusive, se pensa também na arquidiocese, nós temos uma ideia de, quem sabe, um local onde possam ser colocadas essas cinzas das pessoas que foram cremadas, com todo respeito, como pede o ritual da igreja. Pergunta de Juscelina Campos Acreão, de Belém. Existe processo de beatificação do nosso querido Dom Vicente? Como está esse processo? Temos também de Dom Eliseu Coroli e Dom Antônio Lustosa, além de uma religiosa que viveu na Transamazônica da Congregação do Preciosíssimo Sangue, Irmã Serafina. Por que não falamos desses nossos santos? Veja só, Dom Vicente Joaquim Zico, quando passou o período necessário de 5 anos, nós já temos pessoas na arquidiocese que estão fazendo um levantamento histórico da vida de Dom Vicente para que a gente encaminhe à Santa Sé, fazendo o pedido para uma abertura de um processo de possível beatificação. Dom Antônio Lustosa, há poucas semanas eu dei notícia neste programa de que foi aprovado ou foram aprovadas as virtudes heróicas de Dom Antônio Lustosa. Significa que a beatificação está próxima. O processo de beatificação de Dom Antônio Lustosa correu pela Arquidiocese de Fortaleza, que foi a sua última arquidiocese. Quando nós falamos de Dom Eliseu, o processo corre pela Diocese de Bragança, do Pará, onde ele foi bispo. Infelizmente, eu não tenho notícias detalhadas, eu sei que esse processo está em andamento. Com relação à Irmã Serafina, as Irmãs do Preciosíssimo Sangue e também com toda a congregação, levam à frente e o processo corre pela Arquidiocese de Manaus. Então, como ela faleceu por lá, então o processo corre pelo lugar onde a pessoa faleceu. São essas notícias, então, porque não falamos desses nossos santos. Eu falei há poucos dias de Dom Lustosa, justamente porque foi aprovada esta ideia da virtude heróica dele em vista da beatificação. Dom Vicente, no momento certo, nós vamos começar este processo de beatificação. Carolina Dantas, quero agradecer pela criação dos santuários aqui na Arquidiocese de Belém. Temos muito orgulho de ter estes santuários. Eu também tenho, eu fico muito contente. Foi uma ideia que nasceu em nosso Conselho Presbiteral de ter estes pontos fundamentais de evangelização e de atenção a vários aspectos pastorais na vida de nossa igreja. E nós estamos implantando pouco a pouco esses santuários. Alguns deles serão implantados agora no mês de agosto, como o Santuário de Santa Rita, como o Santuário de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa em Ananindeua e também o Santuário de Nossa Senhora do Ó em Mosqueiro. Vai ficar faltando o Santuário de Nossa Senhora do Bom Remédio, que vai acontecer a implantação no mês de setembro. Então, são esses pontos que a gente pode informar a respeito desses santuários, que pouco a pouco vão se tornando pontos importantíssimos de peregrinação, de atenção, de oração, de atendimento de confissões, de direção espiritual e daí por diante. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.